Volte-se comigo nesta noite para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Nós leremos versículos de número 10, número 11. Lucas, capítulo 13. E ensinava, isto é, Jesus no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Isso a respeito do poder transformador da conversão. Esse é o tema deste grande milagre, desta narrativa de Lucas, aqui neste capítulo da Palavra de Deus, o poder transformador da conversão. Domingo passado aqui nós lidamos à noite com uma parábola, uma das mais profundas, creio eu, mais gráficas e didáticas das parábolas do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite queremos considerar um milagre que mostra o poder do Senhor Jesus para salvar pessoas. Eu deveria recapitular, tenho mencionado isso tantas vezes. Você se lembra que cada um dos milagres do Senhor Jesus, bem como suas parábolas, são salvíficas, trazem um elemento didático sobre a salvação. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos, Ele curava pessoas por sua grande, imensa compaixão, ao ver a miséria, a dor, a tragédia das pessoas. Por grande compaixão que Ele possui, Ele curava as pessoas. Mas seus milagres têm primariamente o propósito de ser um recurso didático, para afirmar na mente de seus ouvintes o que é a conversão, o que é o pecado que ele causa em nós, qual é a consequência do pecado na vida de um ser humano, o estado de um homem e de uma mulher antes da verdadeira conversão transformadora, e também para falar sobre o poder dele, do próprio Senhor Jesus, em operar a conversão, em transformar vidas, de maneira de que, se ele é capaz de ressuscitar um morto físico, ele também é poderoso, sobretudo, para ressuscitar mortos espirituais, para abrir os olhos espirituais cegos, para dar visão divina àqueles que nada conhecem sobre a verdade. E aqui nesta noite nós temos um grande milagre do Senhor Jesus Cristo, que traz uma profunda lição sobre o poder do Salvador na conversão, ao converter pessoas. Nós aprendemos também, neste milagre brevemente registrado aqui, sobre a inutilidade das religiões e métodos humanos, a inutilidade da religião em verdadeiramente transformar o caráter de uma pessoa. Somente Cristo conhece a verdadeira necessidade espiritual de alguém. Somente o Senhor pode olhar sobre mim, sobre você nesta noite, e conhecer o mais profundo do nosso coração, o estado de nossa alma, e só Ele pode dar uma resposta de paz, de bênção ao nosso clamor sincero. E esse milagre é a respeito disso. Bem, nós lidamos, talvez você recorde, com este milagre há uns 3, 4 anos atrás. Eu gostaria de explorar outros aspectos, porque há tanta lição aqui neste milagre, nesta narrativa de Lucas. Nós lemos no versículo 10 que o Senhor Jesus Cristo, em um dia de sábado, o dia religioso dos judeus, ele ensinava numa das sinagogas. Esse era seu costume. Ele era o mestre vindo de Deus, ele é a palavra, o verbo de Deus, e ali estava ele. Quão maravilhoso não deverá ter sido para aqueles homens e mulheres, os discípulos, sentar e ouvir o próprio verbo divino ensinar-lhes coisas de vida, de perdão, a verdade eterna. Como eu gostaria de estar ali ouvindo aquelas palavras. Mas pelo Espírito nós temos estas mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo dirigidas a nós aqui. Eu espero que o Espírito de Deus nesta noite te ajude a ouvir, como se você estivesse ali naquela sinagoga, ouvindo e atentando a palavra do Senhor e o seu grande ato de poder transformador. Isso é a respeito de salvação. Isso é a respeito do estado do ser humano antes da conversão, e a respeito de conversão, salvação. Ele ensinava em uma sinagoga. O Senhor Jesus Cristo operava milagres, o Senhor Jesus Cristo realizava o seu ensino, e continuadamente ele ia ao lugar de culto, adorar o seu Deus e ensinar a palavra, importar-se com os negócios de seu Pai Celestial. E aqui nós lemos que ele entra em uma sinagoga. Nós não sabemos em que sinagoga, se em Nazaré, se na Judeia. Ele entrava em muitas sinagogas em suas viagens, e nós lemos aqui que o objeto da sua misericórdia deste milagre será uma mulher. Versículo de número 11. E eis que estava ali uma mulher
que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos enferma. Essa é o objeto da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Homens, mulheres, crianças, judeus, pessoas de outras nações. É tão maravilhoso ver a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está uma mulher judia enferma. E enferma nos diz Lucas, e você se recorda que Lucas era um médico. E é interessante ver a maneira como ele descreve o estado e a enfermidade como médico, a sua análise clínica. Ela jazia enferma, estava enferma há muitos anos, não foi algo de agora. O seu estado já era cristalizado naquela enfermidade. Nos é dito que ela estava curvada sobre si mesma. Ele não nos dá o diagnóstico clínico, o termo médico da época, mas ele nos diz, pela observância do estado dela, que ela estava encurvada, talvez uma curvatura de um ângulo aí de 90 graus, muito encurvada, esta é a ideia, uma mulher encurvada sobre si mesma, um problema de coluna, um problema muscular, talvez uma coluna muito torta, deficiente. Nós não sabemos exatamente qual era a enfermidade, talvez uma inflamação que foi deformando a coluna, talvez tendo nascido com a coluna torta e aos poucos foi piorando, talvez um acidente paralisador que a colocou naquele estado. Bem, queridos amigos, aqui está, não é? Uma mulher paralisada, uma mulher encurvada, enferma há muito tempo. Isso quer dizer que era uma mulher de pouquíssimo valor para Israel. Era uma pessoa doente, era uma pessoa que não podia servir, trabalhar nas lavouras, no tear, ajudar a carregar um balde de água. Ela era um peso, assim por dizer, para aquela sociedade agrária que vivia do trabalho manual. Era uma pessoa provavelmente que vivia no ostracismo. E o poder do Senhor Jesus, que é especializado em manifestar a sua misericórdia, o seu coração diante da miséria humana, será demonstrado nesta vida. Bem, nos é dito então que ela tinha um espírito de enfermidade. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Não quer dizer necessariamente que ela possui um demônio, que estava endemonizada, mas certamente o diabo aproveitou da oportunidade, como é típico dele, da enfermidade desta mulher, para tomar vantagem da situação dela e afundar aquela mulher em autocomiseração, em tristeza, em dor, todas as vezes que ela considerava o seu estado, em depressão, uma mulher curvada sobre si mesma fisicamente e curvada mentalmente em suas emoções, uma mulher deformada dentro de si e em seu corpo. Ela estava tão deformada, querido, ninguém poderia ajudá-la, ninguém poderia curá-la, era óbvio, né, que não podiam. Ela se encontrava em um estado que nenhum médico poderia ajudá-la. E a condição desta mulher, veja que aqui está a nossa primeira aplicação, o porquê deste milagre. Esta mulher foi escolhida, e a condição dela, porque o estado físico dela representa o nosso estado espiritual. Ali está a figura daquela mulher encurvada, olhando para o chão, torcida. E a primeira lição que o Espírito quer nos dar aqui nesta figura é bastante óbvia, não é verdade? É bastante óbvio. Ninguém, meus amigos, foi criado para ser terrivelmente torto, curvado, viver em dor. Aquela mulher, ela não era, naquele momento, aquilo que ela deveria ser. Ela estava terrivelmente deformada. E essa é a primeira lição do Espírito para nós. Moralmente falando, nós somos pessoas, não somos aquilo que deveríamos ser. Espiritualmente falando, diante de nosso Deus que nos criou em perfeição, em retitude moral e colocou dentro de nós a sua imagem, a sua semelhança moral, nós somos pessoas deformadas depois do pecado, como essa mulher. Nós temos em nós torcida, encurvada, manchada a imagem de Deus que nós recebemos dele lá atrás na criação. Nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. Hoje, neste lugar, pessoas andando em toda parte, quando nós olhamos para elas, elas não são aquilo que deveriam ser. Nós não somos aquilo para o qual fomos criados. Nós não fomos criados para morrer, não é tremendo? Nós não fomos criados por Deus na origem, originalmente para morrer, para perecer. É por isso que há dentro de nós esta ansiedade, este temor da morte física. É por isso que a morte física, ela nos choca, a violência nos choca. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. E essa é a primeira lição. O ser humano, ele foi criado em retidão,
ereto, assim por dizer, em retidão moral. O que veio, o que aconteceu, o que deu de errado, que nós vemos o resultado. É a consequência do pecado, é a consequência daquela deformação original. Quanta violência, quanta morte, quanta miséria, quanta tragédia. Como são duras pessoas, como são difíceis. Como as pessoas, você às vezes fica pasmado, são capazes de atos tão horríveis, tão absurdo, inimagináveis. Você lê sobre certas coisas na televisão que certas pessoas, mães, fazem com seus pequenos filhos para tentar transformá-los em um outro gênero, coisas que você fica chocado, se sente mal e para e pensa a respeito em que estado nós chegamos como seres humanos. Você lê sobre um caminhão cheio de pessoas de um país que foram levados e mortos para ter os seus órgãos colhidos e vendidos por um governo, coisas absurdas, coisas chocantes. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. E esta é a primeira lição do Espírito nesta figura desta mulher torta, olhando para o chão. O ser humano, queridos amigos, tem se curvado mais e mais, conforme nós nos distanciamos de Deus pelo peso do pecado. Quando você lê, é muito interessante, os primeiros livros da Bíblia, como era o ser humano, não é? Logo após a criação, mesmo depois da queda no pecado, homens valentes, homens de estatura, pessoas que faziam isso e aquilo, viviam anos e anos e anos, centenas de anos de vida. Quanto mais distantes nós estamos daquele momento original da criação, mais nos aproximamos do final, nós vemos a decadência do ser humano. Quão breve é a vida, quão distante está o ser humano de seu Deus. E essa é a primeira lição. Você não é aquilo que Deus projetou. Eu não sou, nós não somos aquilo que Deus designou para a sua maior criatura, o ser humano. E esta figura desta mulher retrata. Eu tive a experiência de trabalhar muitas vezes em uma escola em outro país, com adultos e também crianças com certas necessidades físicas e mentais especiais. E às vezes eu estava em escolas em que todas as crianças possuíam algum desafio mental, e você observava às vezes as atitudes, parecia que havia uma luta interna para tentar se locomover ou se comunicar. Assim é o ser humano, assim somos nós neste microcosmos. Nós não somos aquelas pessoas como fomos criadas por Deus. Deus designou que seríamos. Nós somos tão distantes, meus queridos amigos, tão deformados moralmente. E o que eu me refiro é, nós não somos aquilo que nós desejamos ser. Nós não somos aquilo que Deus designou para o ser humano. Veja esta mulher encurvada, quantas lições há nesta pessoa. Como essa mulher, nós não podemos, pelo nosso próprio esforço moral, entenda isso, nós temos grande capacidade de melhorar em muitas coisas, mas como aquela mulher curvada, com a coluna petrificada, nós não podemos, pelo nosso próprio esforço, nos levantar moralmente da condição em que nós nos encontramos e agradar a Deus e voltar àquela retidão originária do paraíso. Pessoas que andavam na presença do Senhor, que amavam o Senhor, que desejavam e viviam e permaneciam em sua presença. Nós não podemos nos reconciliar com Deus, arrancar as algemas do pecado, sair desta prisão. Nós estamos presos aos nossos pecados e o pior de tudo, voluntariamente presos ao pecado, debaixo da opressão do maligno, debaixo do poder dos nossos desejos carnais. Querido amigo, e por causa disso, um dia nós teremos que prestar contas ao nosso Deus, que é um Deus justo e reto, por causa da nossa escolha voluntária em nos afastar de nosso Criador. Esse é o nosso retrato aqui. O nosso problema é o pecado. É o pecado que deforma a nossa natureza, é o pecado que nos torna pessoas tão estranhas. É tão estranho o ser humano, não é? Talvez isso passe por sua mente, às vezes observando pessoas, elas conversando e falando de uma maneira inteligente sobre percepções, ideias, e de repente você vê a mesma pessoa envolvida em uma violência, algo absurdo. Que paradoxo, não é? Que paradoxo tão terrível. Quem pode responder isso? Que pessoas capazes de fazer coisas tão belas, tão inteligentes, podem também ser capazes de destruir de tal maneira. Somente a palavra de Deus responde. E a resposta da palavra de Deus é que nós não somos mais aquilo que Deus designou para sermos como seres humanos. E por isso Deus deve nos levar a um lugar de julgamento. O nosso problema é o pecado. Bem, as pessoas não gostam de ouvir o que eu estou dizendo nesta noite. Há coisas que são iguais com cada um de nós. Será que você nesta noite, será que você não tem um problema com orgulho?
Será que você nesta noite não tem um problema com a desonestidade ou com a mentira? Será que alguém aqui nesta noite não tem um problema com a concupiscência, a imoralidade, algum tipo de concupiscência? Coisas que eu quero, coisas que eu desejo, que me conduzem, que me dominam, coisas que me controlam. E conforme o tempo passa, conforme você segue pela vida, muitos se afundam em problemas de concupiscência, mesmo em questões erradas, pessoas que são arrastadas pelo pecado. Será que nós não temos uma inclinação, uma tortura em nosso caráter, em alguma área, alguma inclinação para baixo, para a lama, para o pecado? Será que todos nós não temos algo assim que manifesta quão tortos nós somos diante de Deus? Será que você não passa por um problema como esse no íntimo do teu coração, em tua mente, em teu corpo? Será que nós não temos todos esses problemas em nossa natureza humana? O nosso problema de hostilidade, de desprezo por outras pessoas, de inveja, por não ser e não ter o que os outros têm, de desdenhá-los em nosso coração, de nos afastar das pessoas, de boicotá-las, de isolá-las. A natureza humana é tão vil, não é? Tão horrível, tão triste, queridos amigos. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Nós estamos curvados, falidos moralmente. Nós andamos assim, milhões de homens e mulheres encurvados, andando por São Paulo, presos a este mundo, atado a algum pecado, atado a alguma concupiscência, dentro de nós, em nosso pensamento, em nosso coração. Nós somos esses homens e mulheres deformados em nossa alma. Nós necessitamos do perdão, da obra e do poder de Deus na conversão, que restaura o caráter, que transforma a vida. Você vê pessoas inteligentes, ricas, sábias humanamente falando, mas ali você vê pessoas tortas moralmente, envolvidas em coisas absurdas. Quanta mesquinharia, quanta ganância, quanto desejo de ser e de se projetar. Assim somos nós diante de Deus. E o estado desta mulher que nos ilustra, nos é dito pelo médico Lucas, que ela jazia daquela maneira há muito tempo. Observe, eis que estava ali uma mulher, versículo 11, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Em outras palavras, ele nos quer dizer, como médico, que a enfermidade dela já estava cristalizada. Já há muitos anos que ela estava naquela situação. E assim somos nós. Você entra nesta vida de pecado desde a infância. Desde a infância. Tudo começa bem lá na tenridade. E nós só vamos piorando e piorando e piorando. Eu tenho conhecido muitas pessoas e observado muitas outras que na infância e na juventude eram levados por muitas concupiscências, mas tentavam se controlar por temor e por medo. Mas quando alcançaram uma certa idade, 40 anos, 50 anos, se liberaram de tal maneira. Por quê? Porque não tem mais pai nem mãe por perto, e eu tenho meu próprio salário, meu próprio dinheiro, moro em minha própria casa, quem vai dizer o quê? Se entregaram, mas tudo começou lá atrás. E nós chegamos a um ponto em nossas vidas em que nós somos de tal maneira controlados por tantas concupiscências, que nós já não conseguimos mais nos levantar, presos a elas, viciados nelas, não conseguimos mudar a nossa natureza, e assim nós não podemos agradar a Deus, fazer o nosso melhor, ser aceitável diante dEle, e nós nos tornamos mais tortos, mais infelizes, mais distantes de Deus conforme os anos passam. Ela estava curvada, não é? Imagine uma pessoa curvada. Qual é o ângulo de visão desta pessoa? O chão, a terra, o pé das pessoas, o pó, as coisas que andam no chão, os vermes, as baratas, a lagartixa, tudo ela via. Esse é o ângulo de visão desta mulher. Qual é o nosso ângulo de visão sem Deus? Este mundo, o meu trabalho, o meu dinheiro, o que eu posso ter, que prazer eu posso extrair, o que me atrai esta vida, esta terra, as coisas nocivas deste mundo, aquilo que pode destruir a minha alma, eu nem mesmo percebo. Esse é o nosso ângulo terreno, terrestre. Você ouve as pessoas conversarem, parece que o âmago e a essência de tantas conversas é o aqui, é o agora, não é verdade? Essa terra, terrivelmente restrita àquela mulher, restrita a este ângulo para o chão. Assim é a minha vida, a tua vida, se eu não fui convertido. Assim é a vida de uma pessoa, se ela não foi restaurada
em sua imagem moral, a imagem de Deus. Assim somos nós. Talvez você possa pensar, se você é um crente nesta noite, eu me recordo de tantas coisas tolas e ridículas desta vida que eu estava apegado antes da minha conversão, me achando uma pessoa prudente ou inteligente. A nossa vida é restrita, ao aqui e ao agora. Nós não conhecemos a Deus, nós não temos um relacionamento real com Ele, não há coisas do alto para nós, nós não olhamos para o Senhor, não buscamos, não desejamos. Qual é o propósito da minha existência? Isso não está em meu campo de visão. Eu possuo uma alma, isso não está em meu campo de visão. Você não quer vir à igreja, ouvir a palavra do Evangelho, isso não está dentro do meu campo de visão. O meu campo de visão é o aqui. Como eu vou conseguir influenciar pessoas em meu local de trabalho e subir certos degraus? Como vai ser para mim depois de amanhã, daqui a alguns anos? Com que pessoa estarei? O que eu terei? Como será a minha vida? Eu, aqui e agora, este mundo. Eu não me interesso por Deus. Eu penso nele, de vez em quando eu levanto o olho assim, mas este mundo é o que me atrai. Eu estou inclinado para este mundo. Restrito em teus desejos, restrito em tuas intenções, mesmo nos pensamentos. É como um peixe, muitas vezes. Já viu ali num consultório, um vasinho, um peixe, ele vai para lá, não vai para cá, sempre ali, batendo e voltando, restrito, um campo de visão restrito. Eu não conheço o meu Criador. Eu não sei que eu possuo uma alma e que há coisas tão grandes e mais elevadas do que esta vida passageira e terrena. Eu não conheço, isto não está diante dos meus olhos. Não poder orar a Deus, não receber a sua direção, o Deus vivo que se revela, não conhecê-lo, nunca buscar o seu perdão. Com os olhos aqui neste mundo, meus olhos aqui, você ouve as conversas, é política, é economia, tudo que interessa, a reforma, a próxima reforma, o conchavo entre o presidente e o Supremo Tribunal e seus aliados, o que mais vai acontecer, qual é o próximo campeonato, quem vai jogar, quem vai ser comprado nessa janela de transferência do time, etc. Esse mundo aqui, o agora, tua aposentadoria, a minha poupança, de que maneira o próximo governo vai afetar as próximas férias, os próximos objetos, a próxima noite de prazer, o próximo pecado a cometer. Você diz, bem, eu sou uma boa pessoa, pastor. Eu posso orar quando eu quiser, eu posso falar quando eu quiser. Não, meu querido amigo, você não pode. Você está curvado, eu estou curvado sem Cristo, e Deus não ouvirá a minha oração, a não ser que seja um clamor de arrependimento, um pedido profundo: Senhor, restaura a minha vida, me transforma, me faz de novo aquele homem que eu deveria ser, aquela mulher que eu deveria ser, transforma a minha vida. Limitado, restrito a coisas terrenas, eu não desejo ofender a ninguém, eu desejo apelar à sua consciência, eu desejo chamar a tua consciência. Esse é o nosso problema. Nós vivemos assim, nós não buscamos. Por quê? Porque essa é a realidade, a verdade da palavra de Deus. Há um peso que os domina, e este peso é um coração pecaminoso, uma pedra terrível dentro de nós, que puxa para baixo, para aqui, para o agora. No versículo de número 11 nós lemos, e essas palavras são enfatizadas. Veja como a narrativa do médico Lucas: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Observe agora. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Não é belo? Deixa-me especular algo aqui, porque me cabe fazer isso. Ela estava há 18 anos enferma. Nós não sabemos a idade dela. Talvez em tua mente, em tua imaginação, você veja uma pessoa idosa, não é? Bem velhinha. Não, nós não sabemos. Talvez esses 18 anos foram os melhores anos, deveriam ser os melhores anos de sua vida. Ela passou enferma. Talvez deveriam ser os anos mais produtivos. Talvez ela estivesse enferma dos 10 aos 28, de 1 aos 18. Talvez fossem os anos mais produtivos de uma pessoa e ela estava encurvada. Talvez fosse o período daquela mulher em que ela poderia casar-se e constituir uma família, encurvada, torta, sem esperança. Talvez morresse cedo, não se sabe. Alguma coisa, algum animal a acidentaria por não poder ver em volta. Será que alguém aqui nesta noite, desperdiçando os seus melhores anos de vida, a melhor idade, a idade de ouro,
restrito a este mundo, sem Deus, sem conhecer o teu Criador, tendo sido criado por Ele. Você não nasceu do nada, isso não te toca, que você foi criado e um dia você terá que encontrar esse Criador. O mesmo Deus que você diz crer, se revela nessa palavra, porque você não crê nas demais verdades. Sem Deus, porque você é tão orgulhoso para buscar a Deus, tão orgulhoso para vir a Ele e dizer: eu sou um pecador, Senhor, eu estou dominado pelos meus pecados, eu cometo os mesmos pecados dia após dia, eu me envergonho deles e volto para eles, eu estou encurvado em cima deles, eu preciso ser transformado. Sem Deus, porque você não quer reconhecer ser um pecador, um terrível pecador, e vir ao Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amigos, pelo menos essa mulher reconhecia a condição dela. Será que nós reconhecemos e encaramos a nossa condição de pecadores diante de Deus? Quão trágico que nós nos tornemos apercebidos de nossa condição. Mas aqui está, eu mencionei algo maravilhoso: e vendo-a Jesus, chamou-a. E vendo-a Jesus, foi Jesus quem viu ela. O Senhor a viu ali. Não posso imaginar, não sei o tamanho dessa sinagoga. Sinagogas eram retangulares, como esse salão, arquibancadas pequenas, o lugar da frente onde se assentava para ensinar. E vendo ao Senhor no seu local de ensino, talvez num canto, encurvada, vendo ao Senhor Jesus. Não é bela essas palavras, querido amigo? Eu creio que os discípulos, talvez naquele relance, viram o olhar do Senhor Jesus Cristo, um olhar de compaixão em direção àquela mulher. Eles entenderam. Como eu gostaria de estar ali para ver aquele olhar e ouvir essas palavras do Senhor. Mas está aqui descrito para nós a salvação de uma pessoa, que está aqui a lição. A salvação de uma pessoa, meu querido amigo, começa com Deus. Foi Deus, em seu trono de graça e compaixão, que olhou sobre nós e nos viu em nossa tortura, em nossa miséria, em nosso pecado. E vendo a Jesus, Ele nos viu em nossa tragédia, em nossa sujeira. Ele teve imensa, tamanha compaixão. A salvação vem de Deus, e não da religião, e não do homem, e não do esforço próprio. É do Senhor, não da religião, querido amigo. A religião, ela está obviamente presente em todas as culturas, em todas as épocas, sempre. Onde quer que o homem tenha se estabelecido na face da terra, há sinais de religião, de culto, o que prova que o ser humano sempre soube que há um Criador, contrário à alegação de ateus, não é? Que nós precisamos ser doutrinados para crer que existe um Deus. A salvação começa com Deus, ela é do Senhor, é Deus quem toma a iniciativa, é Ele quem provê um Salvador. Foi Ele quem veio do céu, foi Ele que levantou-se do seu trono, foi Ele quem olhou sobre nós, foi Ele quem desceu a este mundo, foi Ele quem tomou um corpo e a natureza humana. Qual a diferença da mensagem do Evangelho à mensagem de qualquer outra religião? É essa: que enquanto o ser humano, esse é o ensino de qualquer outra religião, deve fazer o seu melhor para ascender à graça de Deus, o verdadeiro cristianismo diz que Deus precisou vir a este mundo e encontrar miseráveis, mortos pecadores que jamais poderiam vir a Ele, que jamais poderiam agradá-la. Só a mensagem do Evangelho informa isso, que a salvação começa com o Senhor, e aqui está, ela começa com Deus, porque Ele proveu um Salvador que veio a este mundo. Não é maravilhoso pensar sobre isso? O Senhor nos vê em nossa miséria, Ele nos vê em nossa opressão. Será que você entende isso, amigo? Ele te vê agora sentado aqui. Ele conhece o teu estado, os teus pecados, o teu interesse ou falta de interesse por esta mensagem. Mas Ele vê o nosso desejo, Ele conhece o coração contrito e Ele está pronto a perdoar. Ele vê a nossa tragédia, Ele vê a nossa prisão e Ele está pronto a perdoar. Isso entristeceu muito, não é? O coração do Senhor, certamente, ao ver aquela mulher, a simpatia do Senhor era grande. Nós lemos que o Senhor chorou ao ouvir sobre Lázaro no túmulo, pensando sobre o homem que Ele criou à sua imagem, morto. Ele nos viu, e Ele veio, e Ele tomou um corpo humano como o teu, como o meu, sem pecado, para no meu lugar viver uma vida perfeita que eu deveria viver para agradar a Deus, que eu não posso porque eu estou torto em meu pecado. Ele viveu esta vida reta, justa diante de Deus, e para o meu pecado, a minha miséria, a minha culpa, Ele tomou isso sobre si mesmo, para ir naquela cruz sofrer
por meu pecado, no corpo da sua carne, nos diz Paulo, no sangue da sua cruz, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele tomou o passo inicial. Isso constrange o teu coração nesta noite, que Deus tenha feito isso, que Deus está mais interessado em você do que você está interessado nele. Será que há alguma desculpa a ser dada diante de Deus? Que Ele tenha provido a você e você permanece longe dele, se afastando dele, quando Ele toma um passo inicial em minha direção, em tua direção, uma vida perfeita, um sacrifício perfeito. Que amor tão grande do Senhor Jesus. O Senhor fala a pecadores perdidos, Ele fala a você, Ele fala a mim por meio de sua palavra, Jesus Cristo, a palavra de Deus, e Ele te chama ao arrependimento. Esse é o significado destas verdades. E se nós crermos e formos a Ele em arrependimento, olhando para o Senhor, clamando por vida, Ele também pronunciará a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. É tão grande o amor do Salvador. Veja esse versículo de número 12. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Se você buscar a Jesus nesta noite, entenda esta narrativa. Tenho certeza que esta é a lição do Espírito aqui. Se você buscar ao Senhor Jesus nesta noite como um pecador, em teu pecado, em tua tortura, com teu currículo de pecado, com coisas sérias e erradas que você fez no passado, vier dessa maneira para Ele e se aproximar de Jesus Cristo, crendo e confessando o teu pecado a Ele, tenha certeza, Ele dirá à tua alma: meu querido amigo, jovem, mulher, rapaz, perdoados estão os teus pecados, seja livre, seja sarado, seja curado. Homem, estás livre da tua enfermidade do pecado. Você não deseja ouvir estas palavras do Salvador antes de entrar na presença dele um dia? Você não deseja, não anseia ouvir isso? Há esse desejo em teu coração por paz, por vida. Ele te chama. E se você se aproximar, Ele dirá, porque Ele é poderoso para perdoar pecados e transformar uma vida. E nós lemos no versículo 13 o resultado da bênção do Senhor: estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Queridos amigos, procure imaginar essa mulher de pé novamente, talvez pela primeira vez na vida, estendida, sua postura restaurada. De repente, fria, torcida, um calor entrando em seu corpo, sentindo seus membros se mover, se colocando em pé, consciente de estar sendo curada. Um novo ângulo de visão. A cura do Senhor é tão grande, ela não precisou ficar deitada 2 dias para o sangue devagarzinho voltar para não ficar tonta. De repente, restaurada, transformada, um novo ângulo, vendo as pessoas face a face, olhando tudo em volta como um ser humano, não mais como um animal, torcido talvez. Volta à realidade, de volta restaurada, de volta a estar com as pessoas, olhando para as pessoas. Isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele restaura, Ele perdoa o teu pecado e Ele cura a tua enfermidade. Ele é poderoso para perdoar o teu pecado e curar a tua enfermidade da alma, te dar um novo caráter, isto é, reconstruir você por dentro. Ele faz isso, Ele é poderoso. Diz a palavra de Deus que naquela cruz de dor e agonia, Ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas enfermidades de caráter, para nos transformar e nos dar uma nova vida e sermos novamente homens e mulheres para amá-lo e para servi-lo. Será que você não tem um problema de tortura espiritual, mas você deseja ser restaurado? Ele é poderoso. Aqui está Ele provando isso, pregando na sinagoga e ilustrando o seu grande poder transformador. Ele tornou tudo isso possível quando Ele veio a este mundo por você. Se você se voltar a Ele, se você o buscar, se você se entregar por inteiro, mesmo nesta noite, sem reservas, do jeito que você está. Não é maravilhoso a didática do Salvador? Ela não precisou se levantar para vir a Jesus, ela veio como ela estava. Você vem como você está. Você tem medo e temor por causa de pecados sérios cometidos? Venha com este medo e este temor. Ele irá te perdoar e tirar o temor e a culpa. Você se vê dominado, a incredulidade, venha assim também. Você não precisa mudar para agradar a Deus. Ele te transformará
E então você conseguirá mudar para agradar ao Senhor. Ele te dará uma nova percepção da vida, uma compreensão clara da existência, do propósito e significado da tua vida. Ele te dará alegria, paz, certeza, perdão. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Ele tem o poder para realizar estas coisas. Você deve, amigo, você deve, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você deve se juntar a milhões e milhões de homens e mulheres que deixaram o orgulho de lado e se aproximaram do Senhor Jesus Cristo. Esta é a tua verdadeira necessidade nesta noite. Esta é a verdadeira necessidade. Você toma um remédio, ele é vital, sem ele você pode falecer a qualquer momento, ter uma convulsão. Pense desta maneira: você precisa vir a Cristo. A qualquer momento você pode partir e entrar na presença do Senhor. Sem Cristo, com caráter torto diante de um Deus santo, você necessita encarar desta maneira e deixar este orgulho e dizer isso ao Senhor e buscar reconciliação com Ele e a transformação que vem junto com o perdão de pecados. Que ilustração do Senhor Jesus Cristo. Mas há algo triste aqui neste texto. Veja o versículo de número 14. Estas palavras: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, isto é, o líder, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Que triste, não é? Indignado o líder da sinagoga, indignado porque Jesus realizou um ato de misericórdia num dia religioso. Veja, não importava para aquele homem aquela mulher. Não importava, ele era um profissional da religião, importando com a cerimônia, o que estava acontecendo. As pessoas não lhe importava o estado daquela mulher, sem a liturgia. Esse é um retrato, não é? De quê? O que Cristo está retratando aqui? Um retrato da ignorância e da crueldade da religião humana. Você não recebeu a tua benção porque você não crê, por isso permanece enfermo. Já ouviu isso? Quão cruel, quão triste, quão horrível. Pessoas doentes, pessoas necessitadas e certos líderes capazes de colocar e apontar o dedo dizendo: é tua culpa porque não tem fé. Quão triste a crueldade da religião e a inutilidade da religião humana. Ele não estava interessado em verdade, em misericórdia, nem em salvação, somente em manter a liturgia, somente em manter a instituição, as tradições humanas. Essas são características de toda religião humana. O meio de reconciliação destas religiões é cerimônia, cerimônias mortas, inventadas, subir uma escadaria de joelho, queimar uma vela de 1,20 m, roupas, vestimentas, vitrais, coisas externas, coisas que não podem transformar o coração, coisas que não podem mudar ninguém, coisas que não podem curar a alma, nem restaurar um pecador. Promessas falsas, prisões espirituais. Oh, meu amigo, trocar o evangelho nesta noite por uma tradição, porque eu cresci nessa tradição, meu avô, minha avó me ensinou e eu preciso me apegar a essa tradição. Trocar o poder de Jesus e o perdão de Cristo por uma tradição morta, uma tradição que não pode tocar nem transformar a tua vida, simplesmente porque você cresceu e o teu pai e a tua avó te ensinou isso e você nunca parou para checar se isso modificou a tua vida, melhorou o teu caráter, te deu certeza de perdão, te reconciliou com Deus. As religiões humanas, elas podem até apresentar uma roupagem de santidade, poder em aparência exterior, em batas, em chapéus, em coisas que aparentam poder, mas elas negam o poder transformador do coração. Só o Senhor Jesus pode te transformar nesta noite. Se você vier a Ele como um pecador, consciente, encarando o teu pecado, reconhecendo e assumindo, Ele irá te perdoar e junto com seu perdão, Ele irá transformar a tua vida. Ele te garante isso e por um milagre como esse, Ele ilustra isso. Você está pronto a vir? Você se apegará à tua religiosidade ou virá como um pecador, desavergonhado, mas avergonhado de teu pecado, diante do Senhor nesta noite? Veja o versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: que palavras severas! Hipócrita, ator no palco da vida,
No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Que palavras! Uma outra característica da religião humana é que ela coloca um peso ainda maior sobre os ombros cansados de um pecador. Qual é? O peso de sacramentos, o peso de rituais. Pessoas tão oprimidas, buscando alívio e perdão. O que lhes é dado? Chicotice a si mesmo, carregue uma cruz de madeira, peregrine, mostre a tua fé para Deus. Quão triste, um peso absurdo que nem eles podem suportar, mas colocam sobre os ombros dos outros. O governador daquela sinagoga, ele estava obviamente esticando a lei. A lei nunca disse que não se poderia praticar o bem no sábado. Ele tratou o milagre de Cristo como algo barato, como algo comum. E assim tratam tais pessoas, os que pregam o evangelho somente, desprezam a salvação pela fé somente. Você vê isso na internet em todo lugar. Salvação pela fé somente, que loucura, que ridículo, que coisa pequena, que coisa triste. É necessário uma oferta financeira. Sua fé tem que ser demonstrada. Qual é a coisa mais preciosa para você? Dinheiro. Sua fé vai ser demonstrada por um sacrifício financeiro. O que é mais precioso para você? O teu corpo. Sangrar, subir numa escada. É muito barato para eles a salvação pela fé somente. O orgulho não quer isso. O orgulho não aceita isso. Quão maravilhoso é o evangelho de meu Salvador. Quão maravilhoso é o evangelho de Jesus Cristo, Senhor. E quão superior é comparado às invenções humanas de pessoas religiosas. O que ele requer é fé em Cristo. O estender de uma mão vazia, sem méritos, para receber o perdão. Uma fé simples. Uma fé simples pode te salvar nesta noite. A fé, querido amigo, é como uma chave. Ela abre uma porta. Qualquer fé simples em Cristo Jesus, com arrependimento, lhe levará à salvação. Uma chave certa. Para abrir uma porta, você não precisa que seja uma chave de ouro, de prata, pode ser de madeira. Ela abrirá. Uma mão vazia, um arrependimento sincero, uma entrega completa, uma oração real de arrependimento. Você não precisa se arrastar pelo chão, você não precisa sentir os trovões de Deus em tua alma. Se você entende a tua necessidade nesta noite, uma oração dirigida ao Senhor: Senhor, me salva, eu venho a ti e você será salvo. Essa é uma promessa de Deus. Hipócrita, uma palavra grega, ator no palco da vida, pretendendo ser. Que poder ele tinha, aquele homem, meus amigos? Que poder aquele líder tinha para transformar e curar aquela mulher? Veja que hipocrisia. Vocês vêm aqui para ser curado? Vem qualquer outro dia, mas não no sábado. Aquela mulher frequentava aquela sinagoga pelo menos por 18 anos. Quando ela foi curada ali, que homem a curou? Ali está o Salvador estendendo a sua mão e sendo criticado por aquele homem. Querido amigo, abandone a sua religiosidade que você trouxe da tradição de teus pais e venha a Jesus nesta noite. Ele é poderoso. Venha a Cristo com as tuas mãos vazias. Venha pelo ouro da vida eterna. Venha por um novo caráter, pela certeza de perdão, uma nova vida. Esta mulher recebeu estas coisas. Venha como um necessitado como ela, um enfermo para receber cura espiritual, um pobre para receber riquezas, um culpado para receber perdão. Venha como você está, da maneira em que você se encontra. Se Deus coloca um holofote em tua consciência, e é muito interessante isso, quando nós nos aproximamos de Cristo em arrependimento, eu não conseguirei trazer toda a lista de meus pecados, é incontável, minha memória não encompassa. Mas sabe o que Deus faz quando Ele está lidando com uma pessoa para levá-lo ao arrependimento, chamando-a? Normalmente Ele põe o foco, o holofote, num pecado específico. E aquele pecado começa a me culpar, e eu começo a me ver preso nele. Ele põe a luz para que eu comece por ele e eu traga tudo ao Senhor. Ele me ajuda mesmo nisso. Venha como você está. O que é que tem te prendido? Qual é o pecado que você tem amado? Isso vai lhe deixar fora de Cristo, sem Jesus, sem certeza, sem paz, sem fé, sem certeza de vida eterna. Venha como você está. A ponte que conduz ao céu, não existe pedágios, é Cristo Jesus. Deixe a religião, venha Jesus Cristo nesta noite. O versículo 17 diz isso: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados,
E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por meio dele. Bem, aqui está mais uma vez a diferença entre verdadeiro arrependimento e falso arrependimento. Nos é dito que eles ficaram, os adversários, envergonhados. Eles sentiram remorso por terem falado besteira e foram expostos diante de todo mundo. Não é? Eles estavam cheios de si, de repente, Cristo caiu. Mas eles não se arrependeram. Eles não rogaram por perdão. Eles não mudaram a atitude. Nós os vemos perseguindo a Cristo e irados contra Cristo. Falso arrependimento e nenhum arrependimento é a mesma coisa. Eles ficaram envergonhados, Lucas nos diz, mas não por seus pecados e hipocrisia, mas por terem sido expostos. Quando aquele conhecido magnata do Evangelho aqui do Brasil foi pego em câmeras, esvaziando envelope de oração e pegando dinheiro, pondo no saco, ele foi em TV pública falando do seu arrependimento, mas ele não mudou depois, foi remorso. Quando aquele outro magnata foi descoberto pela Receita Federal com fazendas milionárias no centro-oeste do Brasil, ele foi à televisão com um sorriso amarelo e um remorso, mas depois voltou atrás. Isso não é arrependimento. Quando aquele outro magnata evangélico dos Estados Unidos que soprava e o povo caía, abanava o paletó e o povo caía, foi pego em câmeras, mais uma vez como brasileiro, fazendo a mesma coisa, ele foi à televisão pedir perdão e logo na sequência voltou. 3 semanas atrás agora, eu não estou isolando ninguém para apontar e tacar pedra, disse que nunca pediria a alguém $100, $1.000, somente para 3 dias depois voltar a pedir a mesma coisa. É um vício, é uma tortura, é uma inclinação. Há uma diferença entre verdadeiro arrependimento, que leva a mudança de caráter, e um falso arrependimento. É o caso desses líderes religiosos expostos aqui na sinagoga. Por isso que eu estou dando exemplo de líderes religiosos. O que você está buscando? Algo somente para o aqui, para o agora, para esta vida? Reconheça a tua verdadeira necessidade. Clame a Deus por perdão. Meu querido amigo, por que você deveria morrer em teus pecados, quando você pode tê-los perdoados? Versículo 12, nós lemos quão perfeita e prontamente aquela mulher foi curada. De repente, imediatamente, assim a conversão. Na conversão, naquele momento nevrálgico, específico, quando você dirige a tua alma em verdadeiro arrependimento ao Senhor, ali, como um martelo no céu de um juiz é batido, justificado, e você é transformado naquele momento. O teu nome é escrito no livro da vida, a alegria no céu naquele momento, você recebe uma paz que excede o entendimento. Quão diferente é das promessas deste mundo. A cura que o Senhor opera na alma é tão diferente. Ele diz para aquela mulher: você está curada, e de repente ela foi curada. Ele não disse: eu estou liberando a cura, senta aí, volta daqui 2, 3 semanas, nós vamos ver que você foi curada. Não foi liberar a cura. Ele a curou, ele a transformou. Quando você vem a ele como um pecador, doente em teus pecados, naquele momento você sabe que ele te amou e que ele te perdoou e que ele removeu de você a tua culpa, ele abriu as algemas do pecado para te livrar. Foi imediatamente, e logo se sentiu direita, endireitada, e glorificou a Deus. E você o louvará, você o adorará, você dirigirá a ele louvor e gratidão, e se maravilhará do amor de Deus por você. As 5 coisas que Cristo fez por aquela mulher e que ele pode fazer por você nesta noite. Ele viu ela naquela situação deplorável. Ele nos vê, não há como esconder. E ele tem compaixão. Por que se esconder de Deus? Ele vê a condição de pessoas debaixo do poder do pecado. Ele chamou aquela mulher para vir a ele, não a religião, para receber cura, transformação. Você deve ir a Jesus. E você pode fazer agora e orar a ele, em espírito dirigir a tua oração ao Senhor.
Ele falou com amor com aquela mulher. Que palavras, não é, mulher? Um termo muito respeitoso. Eu posso ouvir a voz e a ternura do Senhor Jesus com compaixão naquelas palavras. E quando você vier a Ele, se você fizer, você ouvirá a voz tão terna, tão graciosa do Salvador em tua alma, dizendo: meu filho, minha filha. Não é maravilhoso, querido amigo? Ele perdoa. Ele é cheio de compaixão e de amor. Ele perdoa os nossos pecados e Ele cura as nossas enfermidades. O novo caráter, ser transformado, Ele tocou e curou completamente. E Ele irá lhe tocar na conversão, Ele tocar e lhe comover ao longo da jornada cristã, com tantas verdades, com tantas promessas, com tantas declarações de amor. Você saberá e conhecerá o amor de Deus. Ele te tocará ao longo da vida. Ela foi endireitada e Ele te limpará e te dará um novo caráter e colocará dentro de você o seu espírito, um novo princípio para o alto, para cima, de vida, de amor por Deus, de retidão, uma alegria e uma antecipação do céu. Não é maravilhosa esta figura que o Senhor pintou aqui, este milagre do Senhor que ilustra o poder de Cristo para a conversão? Será que isto te convence nesta noite? Será que você virá a Ele? Que promessas, que chamado tão grande. Vem, amigo, vá ao Senhor Jesus, ore a Ele como uma pequena chave, uma oração de verdadeiro arrependimento, uma entrega. Traga a Ele os teus pecados, diga isso a Ele. Ele te ouvirá e você saberá que Ele te amou também.